Bueno, muy buenos días. Gracias por atender muy puntuales nuestra cita del día de hoy. Esperamos que hayan disfrutado de la primera jornada de este gran congreso. Hoy continuamos con una agenda igual de vibrante que nos invita a seguir reflexionando sobre los retos y oportunidades del sector energético colombiano y regional. Les damos la bienvenida a este segundo día en el que abordaremos temas clave de operación, transición y sostenibilidad, con la participación de reconocidos expertos nacionales e internacionales. Antes queremos darle un saludo muy especial a nuestros patrocinadores. En la pantalla están todas las empresas que contribuyen a este congreso. A ellos, muchas gracias. La próxima conferencia, quiero decirles que es en inglés, así que para quienes deseen traducción simultánea y no perder detalle de esta conferencia, les indicamos que los equipos se pueden reclamar a la entrada del salón académico. Allá están, a la entrada, ¿sí? Donde están alzando la mano. Muchas gracias. Nuestra querida amiga del staff, ella les va a indicar en dónde pueden conseguir los aparatos para la traducción. Muchas gracias. Entrando en materia, para construir futuro no podemos olvidar el pasado y sobre todo el pasado reciente en el que el sistema no ha operado de manera confiable. Los eventos climáticos extremos han dejado profundas huellas y aprendizajes que cuando son conocidos en detalle se convierten en lecciones y en estímulos para prepararnos mejor. A continuación, la conferencia Desafíos en la operación del sistema interconectado brasileño, lecciones aprendidas de la sequía de 2021 y del apagón de 2023, a cargo de Alexandre Núñez Zucarato, Dirección de Planificación, Operador Nacional del Sistema Eléctrico ONS Brasil. El señor Zucarato es doctor en Ingeniería Eléctrica de la Universidad Federal de Santa Catarina y cuenta con 24 años de experiencia en el sector eléctrico. Welcome, Mr. Núñez. Buenos días a todos y a todas. Estoy muy contento de estar acá en el 30º Congreso de Energía de Colombia. Yo no voy a hacer la presentación de la conferencia en inglés, yo voy a intentar el mejor portuñol que lo consigo. Espero que ustedes me entiendan bien. Agradezco al señor y al CACEP por la invitación. Entonces, vamos a empezar a hablar un ratito sobre dos grandes crisis que tuvimos en Brasil, una de la naturaleza energética, una dinámica lenta. Ustedes tienen tiempo de entender el problema y hacer la gestión de comunicación con las partes interesadas. Y otro, un apagón muy rápido. No mismo día, todo está de vuelta y usted no sabe lo que aconteció. Entonces, la presentación no tiene nada institucional, voy directo al punto. Entonces, vamos a empezar con las lecciones de esta sequía de 2021. Vamos a ver la sequía en retrospectiva. Este gráfico muestra la evolución de la energía almacenada en los embalses de la principal región de Brasil, sudeste. Esta región, la cuenca equivalente representa 50% de la capacidad de almacenamiento del país. Entonces, tenemos desde 2000 hasta 2025. La sequía de 2021 está acá. Estamos hablando de empezar la estación seca acá con un nivel de almacenamiento lo mismo que en 2001,
quando tivemos gran racionamento de energia. Os brasileiros tiveram que reduzir o consumo de eletricidade por 20% durante 9 meses. E quero falar brevemente como o desafio de superar o ano de 2021, pero sem racionamento. Vamos falar ratito sobre o diagnóstico que nos permitiu prever a magnitude da crise que se avizinhava em base dessas duas figuras. A primeira, em azul, com uma pata de galinha ou de pollo, a trajetória prevista na projeção em enero de 21. São 3 cenários, mais otimista, promédio e optimista. A segunda parte, a linha ponteada roja, é a atualização do mesmo estudo em maio de 21. A situação era alarmante, finalizar a estação seca com 7,5% de capacidade de reservas na cuenca equivalente da região sudeste. É alarmante. Pero que o que se passou, pues esto, a linha preta, é realizado na primeira parte do ano, realizado a projeção não é tão mal, pelo que terminamos o ano 12 pontos percentuais a mais que estávamos imaginando no início da crise. Então, qual foi a clave que permitiu superar este grande desafio? Temos várias linhas de ação, 35 linhas de ação, com múltiplos eixos, como aumento de suministro, flexibilização das restrições hídricas, gestão da demanda, ampliação do limite de transmissão, importações, melhora em los modelos de despacho, ações de comunicação, pero a mais importante é a flexibilização das restrições hídricas. Acá temos as principais cuencas brasileiras, a cuenca do Sudeste, é acá, esta. Detalhe na cuenca del Paraná, os centrales hidrelétricas com embalses são os triângulos verdes, duas em particular, que são centrales com passada, centrales hidrelétricas de passada, sim? Ao final da cuenca. Uma outra forma de vermos a mesma cuenca, agora no esquemático. Então, todos os embalses, águas arriba, de Jupiá e Porto Primavera, dependiam dessas centrales hidrelétricas de passada que têm caudales mínimos de salida, por questões ambientais e múltiplos usos da água. Então, independente da gestão da generação hidrelétrica, sem a redução desses caudales mínimos de salidas, a taxa de redução de armazenamento estava dada. Depois, fizemos um pequeno retrospectivo. Antes, intentamos diversas simulações para atenuar a crise, até mesmo uma hipótese de racionamento de energia. Simulamos 5%, 10%, 20%, mesmo 5% de racionamento, e não havia mudança nenhuma na trajetória de estoques de água em los embalses. Então, quedou caracterizado para nós que um racionamento que foi sumamente eficaz em 2001 não seria uma medida efetiva em 2021. Então, a medida efetiva haveria sido cerrar o deslague em águas abaixo. Sem a medida de redução dos caudales mínimos de salida, isto é o que teríamos. Nossas reservas águas arriba, os 26 hectômetros cúbicos armazenados, se somarmos ao caudal promédio
entre março e setembro, descontar a evaporação e o consumo estimado, e um caudal mínimo de salida de 4.600 metros cúbicos por segundo, teríamos um saldo diário e uma autonomia para 196 dias de almacenamento. Então, teríamos um colapso hidráulico em 14 de setembro de 21, zero de estoque de água, águas arriba de Jupiá. Então, quando reduzimos os caudales mínimos de 4.600 para 2.900 metros cúbicos por segundo. Uma medida complexa, uma intervenção de grande envergadura, uma operação que necessitou de uma governança especial, um órgão colegiado de ministros com participação da Agência Reguladora de Águas, a Agência Ambiental, os operadores das centrais hidrelétricas de Jupiá e Porto Primavera contrataram um grande número de pessoas para a gestão da pesca e avaliação do estado da água. Com a chegada da temporada de lluvias, evitamos a situação de colapso e armazenamento de 7,5% e terminamos com cerca de 20%. Então, não era uma questão de racionar o consumo de eletricidade, pelo que fazer a correta gestão dos estoques de água, em particular dos caudales mínimos de salida, com articulação com outras agências setoriais extra-setor elétrico. Não era uma crise que se podia resolver ou superar solamente com o povo do setor elétrico. Se foi uma grande dificuldade de falar diferentes idiomas extrasetoriais com equipos, com mentalidades distintas, com objetivos e partes interessadas distintas. Levou-nos 3 ou 4 meses para consensar a medida operativa e os impactos para implementar a redução dos caudales mínimos. Então, foi fundamental reduzir os caudales mínimos de salida para superar a estação seca, pero que também limitamos os caudales máximos de salida para repor a água na seguinte temporada de lluvias. Com esta segunda medida, conseguimos um resultado extraordinário de ganhar 15 pontos percentuais no único mês, águas arriba de Jupiá, com a limitação dos caudales máximos para maximizar o aproveitamento da água que São Pedro enviou. São Pedro foi generoso conosco, com nós, hicimos um bom uso de água que lhe foi enviada. Então, os resultados obtidos com a estratégia adotada, iniciar a temporada seca de 2022 com o nível de armazenamento mais alto desde 2012, recuperação de nos níveis de armazenamento também da região sul, fim do despacho térmico para garantia de segurança energética, antecipação do restabelecimento de canal Tietê-Paraná, que esteve interrompido por o nível de los embalses, e a melhora de los caudales, junto com governança, planificação e gestão, foram fundamentais para garantizar as condições de suministro. Em este QR Code, vocês podem ter acesso ao informe oficial do governo brasileiro sobre as lições aprendidas desta crise. Calma, um minuto mais. Dos años después, 2023, un nuevo reto, un gran apagón en agosto de 23. Acá una descripción general de la perturbación. El apagón empezó con una apertura no esperada de una única línea de transmisión de 500.000 volts entre Fortaleza y Quixara, del nordeste brasileño. Praticamente todo o país foi afetado por esta perturbação, que alcançou 22 gigawatts de carga interrompida.
La restauración total de servicio tomó 6 horas. A partir de 1h30, la parte sur del país, sudeste y sur del país, estaba con seu consumo restaurado, pero que no último estado brasileño tomou 6 horas para restaurar. Acá nós temos a sequência de eventos. É confuso rompecabezas de 18 segundos, que é o tempo que transcorrió entre o primeiro evento e a estabilização depois da perturbação. Todos os grandes sistemas brasileiros se desconectaram. Deles, total blackout. Segundo, blackout parcial. Na parte sul do país, os esquemas de proteção de corte de carga com subfrequência foram suficientes para estabilizar a isla que se formou da região sul. Pero que eu quero chamar a atenção para os primeiros 500 milissegundos do evento. Quando, desde a abertura da primeira linha, uma proteção especial os ativada e desconectou outras 4 linhas de 500 mil volts. Então, se forma fenômeno em cascata e todo o sistema vai a colapso. A parte mais complexa é compreender por que em 500 milissegundos uma simples pérdida de uma linha, que não deveria causar problema algum, provocou uma consequência fantástica. Acá está. Este é os primeiros 500 milissegundos. É gráfico de tensão em conjunto de subestações de 500 mil e 230 mil volts em el epicentro da perturbação, onde se observa rápido colapso da tensão. Se hubiéramos observado colapso de tensão tão drástico na simulação pré-operação, nós seguramente não habríamos operado o sistema com estes riscos, segundo os critérios de confiabilidade que temos. Insatisfeitos com a situação, tornamos caso de tempo real e simulamos a perturbação com base nos dados oficiais disponíveis nesse momento. E como esperado, nada acontece. Esta é a simulação que temos na época da perturbação. Então, a abertura da linha em nada de mais, não consequências, nenhuma consequência. Então, começamos processo investigativo que durou mais ou menos mês para compreender exatamente o que sucedeu. Basamos em dados oscilográficos das plantas generadoras eólicas e fotovoltaicas do epicentro da perturbação, chegamos à causa raiz. Neste slide, a resposta de algumas centrais para exemplificar a situação. Em azul, a resposta de suporte desta planta durante a falha que tínhamos em nossa base de dados. Os modelos computacionais dos controles enviados para o operador pelos agentes. Em rojo, a resposta observada em campo. Lo mesmo com a segunda, lo mesmo com a terceira. Então, o suporte de reactivos, em particular, que se existia na base de dados, não existia na prática. Sem este suporte de reactivos, se produziu colapso de tensão e, a partir daí, todos os demais eventos. Então, durante bom tempo, operamos o sistema com uma base de dados que não representava com precisão as condições de campo em Brasil. A conclusão do informe de análise da perturbação, que também está disponível em este QR Code,
é que a análise revelou que o desempenho de los controles em campo de las plantas eólicas e fotovoltaicas, especialmente que lo respecta à capacidade de suporte e potência reativa dinâmica, estuve muito por debaixo de los modelos matemáticos proporcionados por los agentes e representado na base de dados oficial de transitórios eletromecânicos do operador. Então, esta é a causa raiz. Grave problema. Pero, e agora? O que fazer com uma base de dados que não confio? Que hicimos para continuar trabalhando numa condição como esta? Bueno, tentamos resolver o problema utilizando contrafactual. A linha azul mostra a resposta dos modelos oficiais que tínhamos à época. A linha roja é o resultado de uma medição em campo de uma referência de tensão numa subestação relevante para o problema. O que hicimos foi retardar o suporte durante falha da base oficial até conseguir que a simulação reproduzira de forma razonável o colapso de tensão observado em campo, que é da linha verde. Então, usamos a tensão medida durante a perturbação como gabarito e retardamos os controles de algumas centrales para reproduzir a perturbação. Não podemos garantir que o controle a nível individual está correto, pelo que no nível macro é uma boa representação da capacidade dinâmica do sistema naquelas circunstâncias. E passamos a usar essa base ajustada para os estudos de planificação do ONS desde então. Tu pode imaginar com esta nova base, a região de segurança reduziu bastante e temos consequências importantes com isso. Desde 2020, hemos integrado um volume significativo de generação de centrais elétricas conectadas por inversores, 16, 21, 27, quase 40 gigawatt de centrales eólicas e fotovoltaicas em operação. Também licitamos quase 60 mil milhões de reais em ativo de transmissão. Em toda essa solução de transmissão, was planeada com a base de dados que tínhamos à época. Então, um ponto de inflexão que é a perturbação, que reduziu da noite para o dia a região de segurança. Se eu tenho uma dúvida entre a informação da base de dados e a informação de campo, prevalece a informação de campo. A principal consequência foi a redução da região de segurança e, com isso, o aumento da necessidade de se cortar generação para manter o sistema em condições seguras de operação. Então, depois de agosto de 23, tivemos um terrível mês com 12,6% de corte de generação renovável na região nordeste, para manter o sistema em uma região muito segura, porque não sabíamos o que tinha acontecido. Depois, ajustamos a base em outubro e passamos a reduzir o montante de corte, pero em condições piores do que no primeiro semestre de 2021. E foi um tempo muito complexo, com muita pressão dos agentes, tendo em vista a generação frustrada com esses cortes. Pero para indicar o que das colores, o color verde indica um corte de generação quando não há carga suficiente. O color rojo é um corte de generação quando a rede não está completa, um dos ativos está em mantenimento, e que tal?
O color novo para mim, morado, indica um corte de generação por motivo de confiabilidade. É o que acontece em setembro. Pero que, em retrospectiva, as condições de 2021 não são os maiores problemas de ayer. Pero as condições de corte que estamos vivendo hoje, tema para uma outra conversa, são outros desafios. Eu vou quedar as questões envolvidas ao apagão. Mas estamos enfrentando um enorme reto com cortes, outubro, 31% de cortes de generação renovável, por causa do temido pato da curva, um obeso pato com sua barriga que toca o chão. Tivemos dias que cortar 98% da geração renovável centralizada, porque o restante da carga descontada da geração distribuída e da inflexibilidade das centrais termoelétricas e hidrelétricas atendia praticamente todo o consumo de eletricidade. Pelo que retos para uma próxima conversa. Bom, eu gostaria de compartilhar com vocês o playbook que hemos elaborado para mitigar os efeitos do ponto de inflexão pós-apagão. Em primeiro lugar, acertar a posta em operação dos projetos de transmissão, 60 mil milhões de reais, 10 mil milhões de dólares. Además, contamos com a indicação de novos condensadores síncronos, a depuração da base de dados e optimização dos controles em campo. Eu vou falar um pouquinho deles. Na região nordeste do Brasil, temos quase 40 gigawatts de máquinas conectadas por inversores eólicas e fotovoltaicas, compartilhando a potência de curto-circuito provida por máquinas síncronas lejos de las subestações críticas da região nordeste. Estar com uma condição de baixa relação de curto-circuito não é um problema, mas é um ponto de atenção. O ponto de atenção em simulações, não te preocupe, porque há suporte de reativos dos inversores, pelo que na vida real não estava lá. Então, a primeira medida emergencial se tratou de introduzir novos ativos capazes de prover o suporte de reativos, em particular durante as situações de falta. E para provar o conceito, se os condensadores síncronos seriam capazes de restaurar o racional que existia antes da perturbação de 2023. Realizamos uma prova de conceito. A linha azul, meu equipo cambia as cores, então eu tenho que falar as cores em toda a apresentação. Acá, a linha azul é a simulação com a base otimista pré-apagão. A linha vermelha é a prova de 500 milissegundos que ajustamos a base de dados. Em las demás simulações, amarilla e a verde, o desempenho dinâmico do sistema solamente com introdução de condensadores síncronos com aquela base de dados ajustadas. Algo que se pode lograr é que com um número finito de condensadores síncronos, a base de dados ajustadas arrojou o mesmo desempenho dinâmico que a base de dados anterior. Nós não indicamos os 9 compensadores síncronos, indicamos emergencialmente 3 destes compensadores síncronos. O estudo completo está naquele documento, informe, é nosso informe anual de estudos de médio prazo, vire capítulo 9, que trata dos estudos dos condensadores síncronos. A outra medida é depurar a base de dados e garantizar a representação fiel dos equipos em campo na base de dados.
É importante destacar que a validação da base de dados sempre foi um requisito do código de rede, pelo que não era proibitivo para a posta em marcha comercial de los ativos e não havia consequência nenhuma por não apresentar a validação. Então, nenhuma planta apresentava sua validação. Desde o início de ano, houve um cambio no código de rede e nenhuma planta entra em marcha comercial sem a validação, que agora é mandatória para posta em marcha comercial. Então, de 25 para frente, não temos mais esse problema, pelo que temos um saldo para resolver no passado. Então, estamos fazendo um processo de validação em 3 níveis. O primeiro nível, um modelo trifásico, que é comparado com a prova de equipo do fabricante. Como se fosse uma cópia digital do equipo. Com essa cópia digital, validamos um modelo de estudos eletromecânicos, o modelo RMS. E, finalmente, com provas em campo do equipamento em Brasil, hacemos algumas medições e comparamos com os modelos para garantizar que todo o modelo está perfeitamente representando as condições de campo. A validação tipo 2 é algo como isto. Recebemos 2 gráficos, um gráfico baseado na cópia digital e um gráfico do modelo RMS com diferenças. E o que queremos é que seja o mesmo. A mesma coisa aqui. Para encerrar a apresentação, a parte mais bonita depois da depuração da base de dados é a optimização dos controles que estão em campo. Para mim, é a fase mais importante. Estamos trabalhando em 2 frentes neste momento. Melhorar a resposta da inércia sintética para a atuação não num degrau, pelo que proporcional à desviação de frequência, como um drup de controle de frequência. E também estamos trabalhando com os fabricantes e proprietários numa forma de controle rápido de tensão a nível do inversor, independente do modo falta. Temos uma prova de conceito que gostaria de compartilhar com vocês. Novamente, com colores cambiadas, agora em rojo, a simulação da base otimista pré-apagão, em azul, a simulação, prova contrafactual do apagão com a base de dados ajustada. E essa mesma base ajustada com um único, novo modo de controle de tensão, nós temos o desempenho dinâmico da linha verde. Solamente uma nova malha de controle permitiu esta melhora significativa no desempenho dinâmico do sistema. Bueno, espero que meu portunhol tenha sido suficiente para compartilhar as lições aprendidas no Brasil e que possam ajudar o sistema elétrico colombiano. Graças por sua atenção.